O executivo é um ser humano? Resposta: sim. Ele sente medo? Sente. Sente angústia? Sente. Sente receios? Sente. Sente insegurança? Sente. E com quem que ele divide? Com quem que ele fala? Porque um colaborador pode chegar para o seu gestor e dizer assim: olha, chefe, eu estou com uma insegurança, eu estou com uma dúvida, eu não sei para que lado de carreira eu vou, podemos ter uma conversa, pode me dar um feedback, não sei o quê. Quando você senta numa cadeira de C-level, eu já ouvi isso de um CEO, de um presidente. Não, eles não precisam de feedback, eles já são executivos. Vai imaginando, porque eu tenho uma outra coisa. Sabe uma coisa que é engraçada? Muitos executivos, preste atenção, para você que hoje reclama que não recebe feedback. Muitos executivos só sabem que não estão performando quando estão desligados. Sabia disso? Porque não tem aquelas sessões de feedback que são tão relevantes. Ele vai performando. Eu escuto gente falar assim: eu fui falar com o meu chefe, que é algum vice-presidente, algum CEO, e fala assim: ele me disse que se tivesse algum problema, ele me falaria. Então, se ele não está me falando nada, é porque eu estou bem. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso? E como é que você fica? Como é que você se sente? Isso te traz segurança? Ou você fica sempre ali com um carrapato atrás da orelha? Imagina um executivo que está ali rodando, não sei o quê, e não recebe um feedback. Porque o chefe dele acha que ele não precisa, porque ele já é executivo. E aí, quando o chefe dele, né, acha que ele não está performando, chama ele e demite. Porque ele não está performando. Só que ele não está performando aquele mês, né? Ele já vem em desacordo aos olhos do gestor dele, do chefe dele, há muito tempo. Só que ele não recebeu nenhum feedback. Então ele só sabe que não está performando o dia que ele é desligado. Eu vou te dizer, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, se você reclama de não receber feedback, eu sempre digo isso para os meus mentorados. Prepare-se. Vá buscar essa referência em outro lugar. E aí vamos pensar, aonde? Como? Porque esse executivo não vai estar pedindo feedback aí à torta direita para os pares, né? Porque isso pode fazer o que com a imagem dele? Diluir a imagem dele. Pode fazer com que ele perca a marca pessoal que ele tanto construiu. Então, ele precisa demonstrar retidão, resiliência, mas ele precisa ter algo que o abasteça. Aonde isso acontece? Nas sessões de mentoria. Porque um executivo ou uma executiva vai chegar em casa, pegar o seu cônjuge e desovar em cima dele toda a pressão? Ou em cima dela toda a pressão? Não deveria. Porque dentro de casa ele não é vice-presidente. Ela não é vice-presidente. Entende? São pessoas. E aonde é o canal? Por isso que o topo é existe tanta solidão lá em cima. A outra coisa que ninguém te diz é o peso real daquela responsabilidade de sentar ali. É o peso real. Não é um peso fictício. Porque a responsabilidade não é força de expressão. Tem vários executivos que volta e meia eu vejo, os caras estão andando até curvados, assim, porque é um peso em cima da decisão, porque um executivo que é consciente, eu não estou dizendo que todos são, tá? Um executivo consciente sabe que a decisão que ele toma, qualquer decisão que ele tome, vai impactar os funcionários e as famílias. Então, o peso é esmagador. É esmagador. E óbvio que isso mexe com o emocional. É óbvio que isso mexe na saúde daquele executivo. E aí a gente para de novo para discutir. As decisões dessa pessoa, por mais que muitas vezes não seja, algumas dessas decisões sejam em colegiado, quem executa é o executivo. Ele é que dá ali o chamego no papel para a coisa acontecer. Como é que ele se sente? Qual é o apoio que esse executivo tem? Na verdade, ele vai ser criticado, né, por aquela ação, porque vai recair sobre ele.
Uma outra coisa que ninguém te diz, quando você senta numa cadeira de alto executivo, é assim, você fará sacrifícios pessoais. Pode botar isso na conta. Longas horas de trabalho, viagens frequentes, às vezes a necessidade de estar 24/7 disponível para determinadas situações. Tudo isso pode afetar a sua vida. Pode não, irá afetar sua vida pessoal e sua vida familiar. Ainda mais se você tiver família, né? Se for casado, tiver filhos, ou casada e tiver filhos. De novo, eu vou trazer um exemplo, porque eu posso estar falando isso aqui, você fala assim, Miguel, minha vida já é assim, então eu estou pronto para sentar numa cadeira como essa. Será que está? Você hoje está vivendo parte da vida do executivo, mas você já tem todas as habilidades que aquele executivo tem? Você está falando, isso eu também passo. Legal. Então, já que você já sabe lidar com isso, ou está aprendendo a lidar com isso, o que você vai fazer para desenvolver as outras áreas de competência e os requisitos que eu falei aqui ontem para sentar numa cadeira de alto executivo? Porque se isso já tomou a tua agenda, em que momento você vai desenvolver os requisitos, as competências? Entende? Então, talvez você não esteja pronto, talvez você não esteja pronta. Mas, com certeza, você já está desenvolvendo aí uma habilidade, uma resiliência para poder lidar com isso. Outra coisa, se você hoje se sente pressionado, se sente pressionada por resultado, você não tem ideia do que é a pressão por resultado que um alto executivo passa. Seja ele para gerar caixa, seja ele para reduzir custos, seja ele para melhorar a rentabilidade por funcionário, seja, entende? Essa pressão ela vai se acumulando, porque quando esse alto executivo entrega resultado, vão pedir custo. Quando entrega custo, vão pedir eficiência. Pedir eficiência, vai pedir não sei o quê. Só que você pode estar sendo cobrado ou cobrada por uma questão dessa. Esse executivo é cobrado por tudo. Ele é cobrado por... Veja, ele tem que, às vezes, implementar decisões tomadas no coletivo ali, e aí ele toma essa decisão. Né? Ele, junto com todo mundo, toma aquela decisão e começa a implementar. E aí, essa decisão ela tem um processo de adaptação ali para os colaboradores. E aí vem pesquisa de clima. Aí a pesquisa de clima, ele toma uma lambada. Essa lambada mexe na remuneração dele. E aí, quem é que é o criticado? É ele. É o executivo. E aí vão perguntar para ele, tua equipe está reclamando aqui disso. Não adianta ele voltar e dizer assim, não, mas peraí, eles estão reclamando porque a gente aqui no comitê executivo decidiu isso e isso. Não importa. Resolva. É isso que você vai ouvir. Por que você não se preparou? Assim, não há desculpas. O que você tem que fazer, um alto executivo, ele não dá desculpa, ele faz o melhor que ele pode. E lida com o impacto daquilo que ele vai ter. Vai ter um retorno. E essa busca, né, por resultados, o desempenho dele tem que estar ali do nível do excepcional. Um executivo, um alto executivo, a hora que ele começa a ter ali, vamos de novo buscar aquela régua, né, de 1 a 5, onde 1 é péssimo e 5 é outstanding, é fora da curva, um executivo desse não pode ter uma nota 3. Não dá para ele ter uma nota 3. Ele tem que estar ali de 4 a 5. Ele tem que estar disputando 4 e 5. Um alto executivo que tem um 3, que performa... Cara, como é que uma pessoa que performa como esperado vai levar o time a uma alta performance?